Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, que Deus abençoe o dia de cada um, a semana de cada um, tá bom? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha rotina, né? Arrumando aqui a casa, vou mostrar pra vocês como que a casa tá, quais são as últimas atualizações daqui da nossa casinha. Vou mostrar pra vocês que eu adotei 2 gatinhos, gente, eles não têm nem um mês ainda de nascido, né? Aí eu adotei os bichinhos. Inclusive, tem um aqui, ó. Tá vendo? Eles ainda mamam na mamadeira, gente, porque eles não sabem comer ração ainda. E também tem a Zoe e a Atena, que tá aqui em casa, doida pra pegar os cachorrinhos. Eu acho que ela pensa que eles são filhotes, aí elas tentam pegar eles, né, pra levar pra caminha delas, mas eu não deixo porque eu tenho medo delas machucar eles. Então, pessoal, sem enrolação, esse vai ser o nosso vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, curte, compartilha, nos ajuda aí na divulgação do nosso canal, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, aqui, ó, a nossa casinha tá assim, ó. Já tirei a toalha aqui da mesa. Já tirei a toalha aqui da mesa pra colocar pra lavar. Aí aqui, ó, vamos ter que limpar isso aqui, tirar a poeira daqui. Gente, essa geladeira, ela tá aqui, mas ela tá desligada, né? Porque a gente não tá usando ela. Aí aqui tá as cadeiras. As nossas cachorrinhas, ela fica na caminhas aqui. E aqui estão elas, ó. Dona Zoe e Dona Atena. Né, Zoe? Essa daí é a Zoe. E aquela outra ali é a Atena. E aí, gente, vindo aqui pra nossa sala, ó, tá assim, eu preciso bater o sofá, forrar direito. A estante também, ó, preciso tirar as poeiras. Aí vindo aqui em cima na bancada tem essa baguncinha. Esse quarto, ó, as meninas foram pra escola, mas elas deixam coisa espalhada ali, que eu vou tirar, abrir a janela, arrumar essa cama direito. Aqui no quarto dos meninos, deixa eu ligar aqui a luz. Ó, aqui no quarto dos meninos, Matheus deixou a cama dele esticada, mas tem que esticar direito. Cama do Miguel, cama do Felipe, bagunçada. Aqui em cima é a outra cama que não dorme ninguém. Aí tem essa televisão ali que eu tô vendo pra gente pôr ela na parede. E eu vou mostrar aqui pra vocês o outro bebezinho, olha. Tá vendo, gente? E aqui tá a cozinha, ó. Ó. Tá vendo? Tenho que organizar porque tem algumas baguncinhas, ó. Ali a sacolinha. Aí tem que organizar aqui. Gente, aqui tem um pão que eu fiz, que eu peguei a receita na casinha da Rô. Em casa com a Rô, eu acho que é isso. Eu vou marcar aí depois. Aqui tá o meu quarto. Ó. Vendo? Tem que abrir a janela, organizar ali em cima, arrumar a cama, guardar essas coisinhas aqui, que é minhas coisas de unha, que a Sofia usou ontem e deixou aqui em cima. Aí elas estão aqui, ó, querendo entrar ali na porta do banheiro pra pegar os gatinhos, porque eu deixei eles ali por enquanto pra me filmar aqui pra vocês. Gente, olha isso, o tanto de roupa. E eu tô como? Na função, lavando roupa, porque só tem essas aqui, porque esses dias foi uma chuva que olha. E aqui, gente, olha, ó como que o céu tá bem azulzinho, com bastante nuvens, ó. Tá vendo? E o mato aqui, gente, tá alto, ó. Aqui e aqui, ó, no terreno do vizinho. Aí eu tô tentando falar com eles pra eles virem aqui pra cortar, né, esse mato. E é isso, pessoal. Sem enrolação, vamos pro vídeo.
Então, pessoal, ó, o resultado da casinha. Eu lavei aqui, passei cera, como vocês viram. Ó, tudo limpinho. Aqui as duas preguiçosas. Ó, arrumei o sofá. Ó o chão. Limpinho, limpinho. Arrumei tudo aqui. Ó. Mostrar pra vocês esse outro ângulo. Quarto. Tudo organizadinho. Ó. Aqui na cozinha também. Tudo organizado. Ó, o chão. O quarto dos meninos. Deixa eu ligar a luz aqui. O quarto dos meninos. Tudo arrumadinho. Ó, limpinho. Tudo bem organizadinho. Agora vamos aqui pro meu quarto. Ó. Entrando aqui pro meu quarto, vocês já vê. Aqui, ó. Minha caminha que eu armei. Vendo? Ali, tudo organizadinho.